Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Vamos falar hoje da Ground Force, das autárquicas, da situação trágica que se vive em Moçambique e, finalmente, de outra tragédia que provavelmente esperamos que não redonde em tragédia, que redonde num acordo a nível mundial, da nova Guerra Fria entre agora a Rússia e a China por um lado e a União Europeia e os Estados Unidos por outro. Eu agradeço ao Zé Afonso, ao Mário, à Lígia por estarem novamente aqui neste programa Politicando da Rádio Transforma. Então eu começarei aqui pela minha direita, pelo Zé Afonso. Zé Afonso, a Ground Force, mas que força é essa para enfrentar o governo? Como é que... o que é que te parece da força desse empresário Casimiro que está ali a bater pé ao governo do António Costa? Muito boa tarde, Henrique, boa tarde, Lígia, boa tarde, Mário, boa tarde ao nosso público, ao nosso auditório. Esta história é uma história, a meu ver, mal contada, que se calhar começou mal, se calhar até na própria semi-privatização, e tem aqui contornos de facto bastante mal explicados. É inquestionável que esta crise, em princípio, só terá acontecido porque a pandemia teve consequências gravíssimas ao nível do transporte aéreo, e não havendo transporte aéreo, não há serviço, não há prestação de serviço à TAP, não há faturação e está o caos instalado. No entanto, há aqui, e pelo que eu pude apurar, questões diversas já que indiciam alguma gestão um bocadinho complicada no passado, nomeadamente os atrasos no pagamento ao Estado, na altura da privatização, nomeadamente uma prévia recepção de prémios de gestão bastante superiores, ao longo dos anos, bastante superiores à dívida ao Estado, e, portanto, não fazendo juízo de valor, mas há aqui questões, se calhar, que o Sr. Casimiro, acho que um self-made man que eu desconheço de todo e do qual não tenho informação, além daquela que é pública, que vem nos jornais e na comunicação social em geral, não conheço. No entanto, eu creio que isto tem que ser bastante bem escrutinado, até porque houve aqui alguma informação que não foi prestada logo de início, nomeadamente sobre o penhor das ações, e, portanto, e é um processo que vai ser difícil o Estado, ainda não está fechado. Queria chamar a atenção que neste momento o que se arranjou foi aqui um analgésico para 2 meses, que garantisse o cumprimento das obrigações fiscais por um lado e sociais por outro, nomeadamente os salários aos trabalhadores, mais do que justo. Contudo, o problema está por resolver, porque daqui a 2 meses o tráfego aéreo infelizmente ainda não retomou os níveis do passado, a faturação também não, e o problema continua lá. E a tesouraria, entretanto, foi-se. E pior, desta vez, e o que se encontrou foi quase aquilo que se chama um self-leaseback, foi vender uns equipamentos para voltar depois a pagar um leasing, pagar uma renda pelo uso dos mesmos. O problema é que já não há mais nada para vender. E, portanto, daqui a 2 meses o problema ainda é mais grave. E, portanto, eu creio que não dá para a responsabilidade social, a responsabilidade disto tudo, não dá para darmos aqui a brincar, nem o Sr. Casimiro, nem ninguém. A situação é demasiado grave. Parece que há aqui uma janela de oportunidade, parece que há pelo menos 3 interessados internacionais a comprar, mas a comprar a totalidade, e poderá até ser uma hipótese do próprio Estado sair da empresa.
Mas eu antevejo a não acontecer isso, e se não forem parceiros credíveis e com solidez financeira, esta situação manter-se, o Estado aqui com os seus 49% ainda por cima, o Montepio aqui pelo meio, com as ações eventualmente a caírem no regaço, eu antevejo daqui a 2 meses uma situação ainda mais grave que aquela que encontramos. E, portanto, só deixo que corra tudo pelo melhor. Provavelmente, ao que se me afigura, se houver compradores fortes interessados em comprar a totalidade do capital e que deem garantias de estabilidade social, era provavelmente nesta fase o ideal. Sou pena de os contribuintes terem aqui também um fardo muito pesado para pagar novamente. Mário, o que é que te oferece aos negócios do Sr. Casimiro? Cuidado com o Sr. Casimiro. Como diz a canção, cuidado com o Sr. Casimiro. Cuidado, Casimiro, de facto. A verdade é que trata-se de mais um negócio escandaloso, não é? Eu creio que ainda ontem, acho eu que foi ontem, o ministro Pedro Nuno Santos explicou o que se passou. E o que se passou foi que em 2012, e ao longo de algum tempo, o senhor Alfredo Casimiro foi-lhe atribuída uma verba de 7,6 milhões de euros e ele comprou, com parte desse dinheiro, comprou a maioria do capital da Ground Force e ainda lhe sobraram 4 milhões. Portanto, Ele comprou, mas ainda à banca também. Sim, pronto, de qualquer maneira é um grande negócio, porque qual de nós, ou qual dos nossos ouvintes, não se importaria de ser alvo de uma atribuição destas? Como é que isto se explica? Como é que isto se explica que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas tenham dado esta benesse ao Sr. Alfredo Casimiro? A troco de quê? Agora, esperemos que... É um caso de polícia, completamente. É um caso de polícia. Para mim, isto é um escândalo. Não é? É claro que depois é como tudo. Os trabalhadores é que pagam, e os portugueses é que pagam, estes desvarios que se cometeram naquela altura. Porque há empresários que vivem à custa do Estado. E neste caso o Sr. Alfredo Casimiro não só enganou os trabalhadores, como enganou os bancos, enganou o Estado e pronto. E estamos com este caso gravíssimo, que é uma vergonha, estamos à espera de uma solução. E a solução para isso, sinceramente, eu não sei qual é. Passará eventualmente pela nacionalização da Ground Force, mas isso, como eu digo, é preciso ser uma coisa muito bem avaliada. Se há, como diz o Afonso, essa perspectiva de se vender a um fundo de investimento, um capital privado com garantias, pois é preciso analisá-las e é preciso saber exatamente como é que isso se vai processar. Mas eu neste momento não vejo outra solução para a questão da Ground Force. Ou essa ou a nacionalização, não vejo outra. Lígia. Pois, isto é um negócio, é o chamado negócio da China, não é? O senhor Alfredo Casimiro é chamado pelo governo de Passos e Portas para lhe ser oferecida a Ground Force e, portanto, por 3 milhões. Portanto, ele teria que pagar 3 milhões. O senhor Alfredo Casimiro instala-se na Ground Force, recebe 7 milhões e paga 3. Recebe da Ground Force 7 milhões só em prémios, fora os salários, que também não hão de ter sido chorudos, não é? Mas recebe 7 milhões em prémios e paga 3 ao Estado. E, portanto, ficou dono da Ground Force. Ora, são estes capitalistas sem capital e estes negócios que
que o governo, o anterior governo, o governo do tempo da Troika, fez para ir além da Troika, que destruíram completamente muitas das empresas que tínhamos e que prestavam um bom serviço às pessoas. Portanto, na verdade, como diz o Mário bem, provavelmente agora só haverá a solução da nacionalização. Mas então para que é que se privatizou? Para que se privatizam empresas que não se privatizam, como se está a ver, se entregam, se dão a pessoas para irem lá, ainda por cima, extorquir 4 milhões para seu próprio benefício. E, portanto, depois só tem que pagar 3 milhões, que, ao que parece, só pagou depois de já ter recebido os 7 milhões. Portanto, isto é mesmo uma vergonha. E este tipo de privatizações não interessa a ninguém, não interessa ao país e, efetivamente, é um caso de polícia. Uma coisa destas só me lembro, ora espera, só uma coisa, Henrique, que é só para lembrar um caso em que isto foi feito, mas já é de há muitos anos, as pessoas já estão esquecidas, em que se fez uma coisa muito parecida com esta. Na altura foi Cavaco Silva que fez isto, que foi a venda do Banco Pinto Souto Maior, venda entre aspas também, a venda do Banco Pinto Souto Maior a António Champalimau. António Champalimau ficou com o Banco Pinto Souto Maior a custo zero. Também. Simplesmente pelo seu nome. O Tota não me recordo, mas o Tota. Não, desculpa. O Banco Pinto Souto Maior foi. Isso eu lembro-me perfeitamente. E o Tota também? O Banco Pinto Souto Maior foi. O Tota, talvez, não sei. Mas já foi uma situação destas. Comprou o próprio banco. Claro. É isso mesmo. Portanto, é pagar com o pelo do mesmo cão. Ora, se são este tipo de empresários que temos que podem ir a privatizações, então não podemos fazer privatizações. Não. Portanto, é preciso termos respeito pelos portugueses. Se calhar a nacionalização será boa para o Estado porque será uma boa negociação depois com a ANA. Pronto, mas será uma boa negociação com a ANA, mas o mal já está feito, não é? O mal está feito, que foi a privatização da Ground Force, foi permitirem ao Sr. Alfredo Casemiro levar 7 milhões, pelo menos, não é? Levarem 7 milhões e agora deixar tudo destruído e pronto. E enfim, e nós cá nos arranjaremos como é costume. Portanto, é preciso impedir a direita, nomeadamente a direita, que faz sempre isto, é preciso impedir a direita de fazer este tipo de negócios, porque é legítimo nós pensarmos a que propósito é que se oferece uma empresa destas ao Sr. Alfredo Casemiro. Provavelmente, por algum motivo foi. Bem, porque não me ofereceram a mim. Ora bem, vamos passar então para as autárquicas. Quer dizer, as coisas estão, curiosamente, no PSD avançaram, mas no PS parece que está tudo em compasso de espera. Por que será? Porque é que a vossa opinião sobre os candidatos do PSD, nomeadamente aqui para o Porto, o feliz candidato aqui, o feliz contemplado aqui para o Porto, o feliz contemplado, e a vossa opinião sobre aquilo que estará na mente de Rui Rio com a escolha desse candidato para o Porto e do candidato para Gaia, também, que estamos aqui na nossa vizinha. O que é que tens a dizer a estas escolhas, Mário? Eu acho que foi, gostaria só de me sentar no fim, acho que foi uma escolha feliz do CDS apoiar o Dr. Rui Moreira, e acho que foi uma decisão infeliz do Dr. Rui Rio apoiar o Sr. Vladimiro Feliz. Isto, por acaso, tem alguma graça, porque o seu Feliz é uma espécie de valet de chambre do Dr. Rui Rio, chamado pau para toda a colher, em português mais vernáculo,
e parece que estará sempre disposto, ainda que seja para perder, e se tendo absoluta consciência que é para perder, de preferência por pouco, mas que já se viu que vai ser por muito, e, portanto, imola-se um candidato que não vem mal ao mundo por isso. O problema é do prestígio que o PSD perde no Porto, porque escolhe um candidato de uma maneira em que transmite aos municípios do Porto e a toda a gente, enfim, no país em geral, que o PSD sabe que vai perder e é quase um manifesto de desinteresse pelo resultado das eleições autárquicas na cidade do Porto. Escolhe para Gaia aliás, um amigo meu pessoal, que é o António Oliveira, para Gaia, o que para mim foi muito estranho, porque nós sabemos o parti pris que Rui Rio sempre teve relativamente às personalidades do futebol e pretendeu, de alguma forma, explorar o prestígio que o António Oliveira, como selecionador, ex-selecionador nacional e ex-treinador de futebol, do Futebol Clube Porto, designadamente, granjeou ao longo da sua vida. Foi uma escolha que eu, enfim, ainda não falei, não tive a oportunidade de falar com o meu amigo António Oliveira sobre esta questão, nunca o conheci ou sequer vi minimamente interessado por assuntos de natureza política e enfim, sobre ele não queria tecer grandes considerações, porque sou amigo dele e sem falar com ele não vou dar grande opinião. Agora gostaria que te pronunciasses sobre o silêncio do PS relativamente ao Porto. O silêncio do PS relativamente ao Porto tem a ver, provavelmente, com o facto de não ter um candidato ainda escolhido numa missão ingrata, que seria debater Rui Moreira. Se o PSD tivesse um candidato forte no Porto, tenderia a haver um pouco de divisão entre os apoiantes de Rui Moreira e do próprio PSD. Mas como o PSD praticamente desiste das eleições no Porto, o PS teria que arranjar alguém com prestígio para poder ombrear dignamente com a candidatura de Rui Moreira. Eu creio que o doutor Manuel Pizarro, que já concorreu pelo PS mais que uma vez, é provável que seja escolhido para essa missão. Mas eu acho que dentro do Partido Socialista no Porto, de facto, ainda não vejo ninguém com estatuto suficientemente forte para se bater com o Rui Moreira. Pode, eventualmente, fazer um acordo de regime, digamos assim, a posteriori com o próprio Rui Moreira, como aliás já sucedeu no passado. Devo recordar que já sucedeu isso no passado. Portanto, mas o PS está numa posição relativamente confortável no país, de uma forma geral, porque o PS é a força política que mais câmaras tem e, portanto, normalmente diz-se que quem perde, estando no poder, quem perde é por culpa própria. Eu acho que o PS vai manter a maioria das câmaras do país, mas no Porto reitero aquilo que disse. Ligia. Eu realmente estive a ler a história do candidato, porque também não conhecia, Vladimir Feliz. É um nome assim que à primeira vista nos parece um candidato comunista, mas acredito que não seja, não é? Naturalmente não há de ser.
Aliás, ele, pelos vistos, pelo menos dizia a biografia que estive a ler, os pais de Vladimir Feliz eram de esquerda, mas ele, com a convivência com o Rui Rio, de quem é muito amigo há muitos anos, acabou por ser convertido ao PSD. Uma das coisas engraçadas que encontrei a respeito dele e que pode até dar algum tom divertido ao PSD é que ele gostava de fazer do PSD uma espécie de PSD Netflix. Ora, Netflix é uma coisa que diverte toda a gente, não é? Portanto, eu penso que pode ser muito interessante fazer do PSD, portanto, esse tal partido Netflix. Não sei se é uma coisa assim, tipo Big Brother, todos numa casa, mas pode ser divertido, pode ser mesmo muito interessante. E também não sei quais são as expectativas do Vladimir Feliz relativamente a esta Netflix do PSD. Mas alguma coisa eles iriam ter que transmitir, naturalmente. Portanto, eu acho que nos iria divertir, com certeza. Portanto, este Vladimir Feliz, aparentemente, portanto, tem um percurso, embora seja engenheiro mecânico, tem um percurso mais ligado às tecnologias de informação. Está neste momento no CEIA, como, portanto, responsável pelas tecnologias de informação, mas a grande pujança da carreira de Vladimir Feliz deu-se efetivamente com a sua ligação a Rui Rio. Portanto, basicamente é uma pessoa que tem uma carreira, parece, mais pública do que propriamente em privada. Outra questão interessante também é a apresentação, como já disse o Mário, e muito bem, é a apresentação de António Oliveira para a Câmara de Gaia. Ora, nós todos estamos lembrados de como o Rui Rio era avesso a futebol misturado com política. E, portanto, aparentemente, agora foi logo convidar alguém que é acionista da SAD do Futebol Clube do Porto. Não é que isso seja nada de mau, eu própria também gosto do Porto, gosto que o Porto ganhe, mas para quem não queria esta mistura é ir um bocadinho longe demais. Não sei, parece-me que Rui Rio tem feito umas escolhas interessantes, uma vez que ele desde o início nos disse que nós iríamos com ele no PSD ter um banho de ética, e nós temos tido basicamente um banho de incoerência. Portanto, o Rui Rio diz uma coisa, faz outra, e estas escolhas para o Porto e para Gaia também denunciam isso, uma vez que sabemos, por exemplo, que Rui Rio encontra uma centralidade no Porto relativamente ao resto do país, que faria suspeitar que iria encontrar um candidato assim forte, um candidato muito conhecido, um candidato bastante imponente para apresentar à principal cidade do seu ponto de vista, não é? Mas não é isso que acontece. Portanto, Vladimir Feliz, até agora, ainda muita gente não teve a felicidade de o conhecer. Com certeza acontecerá isso durante a campanha. E o PS? O silêncio do PS? Não estranha? O silêncio do PS, eu acho que... o silêncio do PS, eu acho que é bom de perceber, não é? Eu penso que o PS tem dificuldades também em encontrar um candidato forte para a Câmara do Porto e, portanto, mantém-se em silêncio. E se calhar mantinha-se em silêncio até o PSD também apresentar um candidato, não é? Para saber se concorrerá com a mesma pessoa ou se terá que encontrar uma alternativa. Mas está conformado com a vitória do atual presidente?
Eu penso que sim, porque na verdade é muito difícil as pessoas mudarem o seu sentido de voto se não houver um grande descontentamento relativamente portanto, à performance, ao desempenho dos atuais líderes. Quando isso acontece, de facto as pessoas mudam o seu sentido de voto, mas quando isso não acontece, quando não há um grande descontentamento, é muito difícil mudarem o seu sentido de voto. Portanto, o Rui Moreira eu penso que tem mais do que um mandato assegurado. Zé Afonso. Muito bem. Pegando nas últimas palavras da Lígia, as eleições autárquicas eu costumo dizer que não se ganham, perdem-se. É quem lá está, ou muitas vezes agora com a limitação dos mandatos, há oportunidade à oposição muitas vezes na mudança de liderança para que isso aconteça, ou então quem lá está segue confortavelmente. E com isto quero dizer que Rui Moreira, eu até já falei aqui no programa passado, salvo erro, na questão da Selminho, mas eu acho que até nem o caso de Selminho será suficiente, aconteça o que acontecer, e que eu espero que não aconteça nada, seria suficientemente forte para avalar a popularidade de Rui Moreira. Além do mais, Rui Moreira, eu acho que cresceu bastante politicamente com a pandemia, porque geriu bastante bem a crise, e portanto revelou-se um grande líder na crise, mais até que pelo seu trabalho autárquico, embora tenha alguma obra para mostrar, mais do que isso é a atitude e a forma como liderou a cidade nessa crise grande. Rui Moreira tem outra coisa, que é um voto de certa forma de saudade, porque vai ser a sua última eleição. E portanto normalmente aí também os eleitores tendem a premiar quem está ou de quem gostam. E portanto eu acho que é uma eleição à partida perdida para o PSD, nessa medida é que é escolhido um fiel, e porque é exatamente uma eleição para perder, e não é escolhido alguém, uma pessoa honesta, tanto quanto sei, uma pessoa não brilhante do ponto de vista da oratória, etc., mas um trabalhador honesto, fiel, mas que vai ser o Cordeiro, não tínhamos dúvidas. Quanto a Gaia também desconheço, não, foi uma surpresa como para a maioria das pessoas, e o Dr. Rui Rio, quem o conhece, o Dr. Rui Rio, se repararem, isto é o Dr. Rui Rio, ele gosta também que se fale dele, gosta de provocar, gosta de... E portanto isto são pequenas provocações exatamente para ser notícia, para ser... E também será a gestão das circunstâncias que tem para gerir. Em Gaia ele arruma com Cancela de Moura, e portanto dá aqui uma sacudidela à Conselhia, dá uma sacudidela às estruturas locais. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o PS em Gaia tem um bom candidato e acho que o Eduardo Vítor Rodrigues não terá muitas dificuldades, embora são eleitorados urbanos, mais urbanos, o contexto nacional, o desemprego, o orçamento de Estado, a pandemia, são fatores que poderão nos eleitorados mais urbanos, sem desprimor para os outros, ter maior influência no resultado. Para terminar, dar nota também de que o PS está em silêncio, mas o PS não tem, o Mário dizia bem, o PS tem a maioria, mas se nós formos ver, o PS tem uma dificuldade nas grandes cidades, e agora com a candidatura em Lisboa do PSD, CDS, PPM, com o engenheiro Moedas, até aí as coisas podem não ser tão garantidas, mas o PS... em muitas capitais distritos e cidades importantes como Aveiro, Braga, etc., Coimbra está tremido, que o PS claramente não tem um líder brilhante, carismático em Coimbra, nunca o foi, se calhar foi ganhando as eleições por falta de melhor concorrência, não sei também se a concorrência vai ser suficientemente forte, mas não tem de sequer, e se repararem, o PS não ganha o Porto, nas grandes cidades, tem problemas em Almada, tem Loures, provavelmente também não ganha, tem uma série dos grandes municípios e das grandes capitais de distrito, o PS não tem de facto, provavelmente a maioria dos municípios em número absoluto de câmaras, mas nas grandes municípios, nas grandes câmaras, o PS não tem a vida muito facilitada, aliás, bastante dificultada. Se pensarmos em Setúbal, se pensarmos em Sintra, onde eu acho que o PSD pode ter um bom candidato, e portanto as coisas também não estão fáceis para o PS, acrescentando a isto a realidade nacional. Vamos ver, ainda estão as coisas a começar, mas vai ser uma luta interessante, sem dúvida, tal como disse aqui a semana passada. Então saltamos para o tema de Moçambique, e eu gostaria que fosse a Lígia a abrir o tema. Tivemos ontem notícias
ontem, hoje, notícias trágicas Uhum. de Moçambique. Sim. E eu gostaria que também abordasse não só a tragédia, as razões, como é que aqueles indivíduos, aqueles bandidos armados, têm armas de tanta qualidade. Pois é. Olha, está aí De onde lhes virá está aí. Pois, exatamente, está aí uma pergunta muito boa que eu também gostaria de saber, mas que se induz que por trás destes, portanto, destes ditos extremistas islâmicos está alguém, ou está gente com bastante poder em termos internacionais. De facto, estes ataques em Cabo Delgado, esta coisa horrível em que esta situação horrível em que isto se tem tornado, está sempre a ser, portanto, atribuída a extremistas islâmicos, dando ideia que se trata de alguma questão religiosa, fundamentalista, digamos, que possa ser atribuídos aos maus de sempre. O que parece é que, sendo esta região uma região rica em gás e em pedras preciosas, provavelmente estes ataques extremistas islâmicos só serão islâmicos por acaso. Porque a questão religiosa estará muito longe da verdadeira razão destes ataques. Ontem, por exemplo, a Total teria, portanto, a Total, que explora o gás de Cabo Delgado, tinha acabado de fazer um acordo com o governo de Moçambique para voltar a abrir portanto, a exploração, uma vez que estava parada exatamente por causa destes ataques e desta guerrilha que está a enfrentar, e logo depois disto, novo ataque. Portanto, o que parece é que efetivamente esta exploração dos recursos, seja da Total ou de outras empresas quaisquer, é esta exploração de recursos que está aqui a servir de mote para esta guerra, em que, na verdade, quem está a sofrer, e muito, são as populações. Porque as populações são atacadas, portanto, de modo a espalhar o terror, e efetivamente pela coincidência dos ataques com as movimentações das empresas que exploram as riquezas ali naquela zona, nota-se perfeitamente que uma coisa vem na sequência da outra. Portanto, o que está em causa ali são as riquezas de Moçambique digamos, alguém estará por trás a financiar... Quem é que estará? Não sei. Sinceramente, não sei. Gostaria muito de saber. Pode ser que algum dos colegas já saiba. Vamos lá ver. A Total é francesa. A Total é. Total é francesa, sim. Quem é que estará por trás? Não sei, não faço ideia. E o que é que tu dizes sobre o papel da CPLP e das Nações Unidas nessa história? Pois, é assim... Incrivelmente, toda a gente parece um pouco pacificada com estas atrocidades que se vão desenvolvendo em Moçambique. Assim, não sei se atribuível ao facto de Moçambique parecer, assim como a África toda, quando é a África negra ou a África pobre, parecer que acontece lá muito longe e, portanto, não tem nada a ver connosco, nem temos que nos preocupar muito porque é lá muito longe, mas realmente tanto a CPLP como a União Europeia, aliás, houve
parecem muito aliadas e até as Nações Unidas muito aliadas deste assunto. Na verdade, têm feito algumas declarações, mas as declarações muito soft. Por exemplo, a União Europeia, ainda também, há uns dias, veio dizer que provavelmente teria que organizar um salvamento portanto, de cidadãos da União Europeia que estivessem a residir na zona. Mas relativamente ao próprio conflito em si, e relativamente à população moçambicana. Pois, à população moçambicana, a União Europeia nada disse, não é? Portanto, dá a ideia... A CPLP, para que é que serve isso? Pois não sei. Há muitas coisas que não se sabe para que é que servem. Zé Afonso. Henrique, Quem está por trás desses ataques? Quem financia? Eles têm tantas armas, não são de certeza as mesquitas a financiar isso, não parece que tenham dinheiro para isso. Quem financia e o papel das Nações Unidas e da CPLP particularmente nisso? Pois, já temos aqui falado disto, muitas vezes até por minha iniciativa e por minha sugestão, como foi o caso. Eu estou muito, como todos, mas estou muito preocupado com a situação, exatamente pelo silêncio, pela conivência das Nações Unidas, da CPLP. E deixava aqui, se calhar, uma sugestão ao programa, à Rádio Transforma, e por que não chamarmos um dia ou convidarmos, fazermos um programa especial, e essa pergunta, que nenhum de nós seguramente terá os dados todos, por que não convidarmos o embaixador de Moçambique a juntar-se a nós e esclarecer-nos? Por que não chamarmos alguém da CPLP, outro programa, ou até nos dois, ou neste programa, ou noutro da rádio? Fica aqui a sugestão, como uma rádio, acho que mais do que nós, que temos a informação que circula na imprensa e pouco mais, quem está por dentro do processo. Primeiro a CPLP, acho que era hora de começar a prestar algumas contas aos portugueses que a pagam, e aos outros povos, e aos outros contribuintes, e de facto era importante darmos alguma visibilidade, na medida das nossas possibilidades, a quem em Moçambique, bem ou mal, procura defender as populações. Parece que é uma guerra já quase civil, o exército já está lá mesmo implementado e há relatos de tudo. Há uma situação muito complexa até do ponto de vista militar, tanto quanto se vai recolhendo informação. Também há relatos de atrocidades por parte do exército. A situação é muito complexa. O que eu sei é que estamos a falar de mais de 3.000 mortes e a contabilidade aqui é o que é. Estamos a falar de mais de 700.000 refugiados, estamos a falar de uma percentagem superior a 40% da população da região que está afastada de suas casas e de um desastre humanitário e social e que nós não podemos ser coniventes. Eu já aqui propus também o abraço a Moçambique, tal como fizemos a Timor no passado. Eu gostava de ver, de facto, a população portuguesa e ver um país irmão. Temos um Presidente da República que tem tantas ligações a Moçambique e ouço falar tão pouco de Moçambique. Já ouço falar da pandemia, mas existem outras pandemias no mundo. Recordo-me aqui a frase de Jorge Sampaio, existe mais vida para além do déficit. Também existe mais vida além da pandemia, existem outros sofrimentos, crianças. Tenho aqui uma notícia, é pena não dizer, não sei se conseguem ver, o título é Radicais decapitam crianças de 11 anos. Sim. Isso foi é isto que eu quero denunciar e que eu quero que se fale, que as pessoas tomem consciência disto. Não, são radicais do crime. Claro que são criminosos, não são religiosos, nem são políticos, nem são nada, são criminosos, são assassinos, ponto. Quando se corta a cabeça a uma criança de 11 anos não há motivo, não há justificação nenhuma. É assassino mau, feio, porco e mau, ponto. E portanto eu só quero, com isto, não quero alongar-me mais, chamar a atenção, deixo estas duas sugestões à rádio, ao programa, acho que era giro. Nós já tivemos aqui numa entrevista, fizemos um enfoque com o António Pérez Metelo, mas foi mais no apoio humanitário ao norte de Moçambique. Foi mais nessas condições, com esse objetivo. Realmente, com os objetivos políticos não tivemos, vamos ver... Mas acho que fica a sugestão, acho que era hora de nós liderarmos, já o tinha dito,
mas acho que era hora e se calhar a rádio beneficiava também com isso, melhor isso aqui seja... É importante, é curioso que há gente que acha que a lusofonia é um conceito reacionário, saudosista. Eu acho exatamente o contrário. Também. É o nosso maior património, a lusofonia, acho exatamente a nossa o contrário. Língua. E por mim tudo aquilo que seja para promover e defender a lusofonia, e vou procurar conseguir com o António Pérez Metelo, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa de bem, inteligente, um grande economista, consegui um enfoque com ele, mas queria também agora, vou procurar a CPLP. Fica a sugestão. Que agradeço. Mário, muito rapidamente, para avançarmos para o último tema. Muito rapidamente é isto. Quem diz que estes grupos terroristas armados estão a ser financiados pelos grandes trusts de droga internacional são os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos é que disseram, num comunicado, que Moçambique tem uma linha de costa muito extensa, como sabemos toda a linha de costa do Índico, não é? E que existe falta de meios para vigiar essa costa, portanto os moçambicanos não têm, e foi uma terra fácil, ou um mar fácil, para as redes terroristas traficarem droga. De onde é que vem essa droga? Segundo os próprios Estados Unidos, vem do Irão, do Paquistão e do Afeganistão. E são essas redes comerciais da droga que estão a ser, digamos assim, a financiar esses grupos. Agora, se há, falaste um bocado na Total, isso a mim não me admirava nada. Porquê? Porque nós somos, enfim, já temos suficiente estatura e experiência política para saber do que é que as 7 irmãs são capazes, não é? E a Total faz parte das 7 irmãs. E, portanto, como existe um gabinete nas Nações Unidas, é um gabinete contra a droga das Nações Unidas, que contra a droga e o crime, chama-se o NODC, na nomenclatura inglesa. E então este gabinete das Nações Unidas não sabe, não se manifesta sobre este financiamento. É que, como tu dizes, e muito bem, estas armas são armas sofisticadas, não estão, digamos, acessível a qualquer... Isto não são katanas nem não estão acessíveis a qualquer imã de uma qualquer mesquita. Ora, como nós assistimos já na Síria, nós vimos que o Estado Islâmico era patrocinado por quem? Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Ora bem, Claro. Num país em que grande parte das forças militares e militarizadas são capitaneadas por generais e outros militares de patente importante que são corruptos, não custa a crer que hajam aqui grandes envolvimentos de negócios e dinheiro sujo. E, portanto, eu acho que competia realmente. O Afonso deu uma brilhante ideia, que foi contactar alguém da CPLP ou até da Embaixada de Moçambique, que eu por acaso gostava de confrontar com estas perguntas, não é? Para nos explicar quem é que financia isto. Passa pela cabeça de alguém que as autoridades moçambicanas não saibam quem patrocina e quem financia este... li uma referência à Arábia Saudita, não à história da droga, porque essa história da droga e dizer que é o Irão, aí tenho muito... Eu também não acredito, o Irão metido na droga, aí é uma coisa... é uma coisa estranha.
Mas, além de que Moçambique tem uma costa tão extensa que só um bocadinho, uma pequena parte da costa no norte era substituída. Portanto, a pista da droga, para mim, terá algumas dúvidas. Mas a pista saudita já seria interessante investigar. Sim, sem dúvida. Também acho. Eu gostaria de poder confrontar alguém. Até eu penso que existe aqui no Porto, até deve haver uma associação de amizade Portugal Moçambique, deve haver cônsul, enfim, o cônsul de Moçambique aqui no Porto é perfeitamente capaz, com certeza, de ser confrontado com esta... E desenvolver diligências no sentido de apresentar alguém aqui no programa para falar sobre Moçambique, e havemos também de falar sobre a Guiné, que é um outro grande problema. Sim, senhor. Sim. Que não estamos a falar, mas temos que falar sobre a Guiné. E agora com o mandado para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné, não sabemos o que é que se passa, seria importante falarmos disso. Vamos falar então agora de um último tema, e volto ao Zé Afonso agora para começar a falar sobre ele, a nova Guerra Fria, muito brevemente. Esta é uma pérola para o Mário. Hoje estamos num programa muito, muito calmo. Eu lembro-me todos os dias de ti, Mário. Os nossos ouvintes recordar-se-ão, e honra lhe seja feita, até porque parecia uma aparente contradição, como o Mário disse várias vezes, que se o Biden ganhasse as eleições seria provavelmente mais belicista do que foi Trump. Está a saber que eu tinha razão. Sem dúvida. Eu também achava o mesmo, mas era honra que seja feita pela aparente incoerência, quase aparente contradição com o teu pensamento. Mas é de facto verdade, e o curto espaço de tempo está a mostrar que o presidente Biden, pronto, as placas estão a mexer, digamos, em termos da política internacional. Há uma viragem, um regresso aos aliados mais ou menos tradicionais dos Estados Unidos. Portanto, a política externa americana aparentemente está a mexer. O nosso amigo da Coreia do Norte já deu um ar da sua graça para fazer a prova de vida, já mandou lá dois balazes para o mar para dizer que está vivo, pronto, para também ganhar o seu espaço outra vez na cena. Mas, de facto, creio que o presidente Biden vai ser, do ponto de vista internacional, bastante mais ativo e muito menos reativo do que foi Trump, e vai querer voltar a ser líder da cena mundial, não pelos aspectos caricatos ou patéticos, ou muito virados para os negócios, mas vai discutir a política pura, e nesse sentido está neste momento a definir os adversários e os inimigos, e, portanto, está a tentar fazer uma reafirmação na cena internacional dos Estados Unidos. A economia parece que também o vai ajudar. Se for verdade que os Estados Unidos este ano possam crescer mais do que vai crescer a China, é, do ponto de vista psicológico e sociológico, bastante, desculpa-me, Lígia, bastante importante para a afirmação psicológica, digamos, dos Estados Unidos na cena mundial. E, portanto, o Presidente está neste momento a cumprir aquilo que é a sua tarefa, e eu acho que vem da ordem mundial e da... É essencialmente uma guerra de palavras para depois chegar a um entendimento, ou é mesmo uma guerra para durar? Eu acho que é sobretudo uma guerra política e económica. E, portanto, não é só uma guerra de palavras, mas antes de tudo uma guerra de posições e de manutenção. Mas gostava sobre isto de dizer uma coisa que me parece importante. Não tenhamos dúvidas de uma coisa: os Estados Unidos poderão continuar, e a grande força dos Estados Unidos nem está no petróleo, nem está em nada, continua a estar no conhecimento e nas universidades. E não é à toa que a China investe muito em tecnologia, em contratar cérebros, com o dinheiro que tem, com as facilidades e com o sistema que tem, está a fazer isso. E se nós repararmos, as Teslas deste mundo, os Estados Unidos continuam, os Facebooks, etc., nascem das universidades americanas. Essa, para já,
mais do que até o petróleo, do que as riquezas naturais, o domínio dos mercados dos principais motores do mundo, continuam a ser as universidades americanas, que são das melhores do mundo sem dúvida, e todos os rankings apontam nesse sentido, a fazerem nascer as empresas que continuam a liderar o mundo, e os Estados Unidos nos últimos anos têm dado provas de uma grande resiliência à invasão chinesa, e é pelas universidades e pelo conhecimento. Eu acho que isto é uma grande lição que estamos a ter dos Estados Unidos. Mário. Pois eu chamo-lhe Guerra Fria e eu espero que não aqueça, né? Porque isso seria catastrófico para o mundo. Realmente, Biden, a eleição de Biden, ou melhor, a derrota de Donald Trump teve um efeito útil que nós nos fartamos aqui de salientar. Foi o facto de desaparecer da cena política internacional o principal inspirador dos grupos de extrema-direita no mundo e designadamente na América Latina. Teve esse efeito útil. Biden, conforme eu já tinha dito, creio que no primeiro programa em que se abordou esta situação, a administração americana, do ponto de vista bélico, com Biden é completamente diferente daquilo que foi Donald Trump. E, portanto, aí tenho algum receio. E esse receio avançou-se quando fui confrontado com esta inacreditável irresponsabilidade de Biden, que eu considero um homem político experiente, portanto tem muitos anos de vida política, chamou assassino a Vladimir Putin. Ora bem, isto do ponto de vista, digamos, da habilidade diplomática é um desastre, porque não é com esse tipo de intervenção, que é até meio acalourada. Não, parece que é uma intervenção à Trump. À Trump, exatamente. Sim. Seria uma intervenção à Trump que eu não compreendo em Joe Biden. Não compreendo porque eu acho que ele foi de uma tremenda infelicidade e isso pode trazer custos acrescidos E depois temos aquela resposta absolutamente brilhante de Putin ao desejar-lhe muita saúde e a rir-se daquilo que Biden lhe chamou. Eu acho isto absolutamente incrível. Como é que se chama a Putin assassino, que eu não tenho simpatia nenhuma, avanço desde já pela Rússia nem por Putin, não é? Assim como não tenho grande simpatia por outros líderes. Mas chamar assassino a Putin é de uma caloirice, de uma irresponsabilidade tremenda. Até pode ser verdade. Até pode ser verdade, mas isso no plano internacional não se diz. Quer dizer, quando tu apoias um regime como o israelita, de Netanyahu, que está a ser investigado, foi aberto, aliás, um processo de investigação pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de genocídio contra a humanidade, que pensar então de Netanyahu, não é? Ora, a política digamos, nas plataformas da diplomacia não podem seguir este tipo de exemplos e este tipo de rumo, porque senão o resultado não é bom. É claro que também temos aqui um problema acrescido, que é a indústria, digamos, militar de armamento norte-americana precisa urgentemente de gastar material. De guerra. Não chegam as vendas à Arábia Saudita, eventualmente à Turquia e a Israel. Não chegam. Hoje achei graça que houve uma conferência de líderes da União Europeia sobre as vacinas e Biden é convidado para as boas-vindas. Ora, quer dizer, isto, de facto, os cachorrinhos
ajoelham-se, enfim, à voz do dono de uma forma absolutamente inconcebível. Inconcebível. Portanto, esperemos que a Guerra Fria não esquente e desejo daqui da minha casa, que saibam os políticos encontrar fórmulas para que a humanidade não sofra, porque isto seria um desastre total para todo mundo. Lígia, o Biden, na sua tomada de posse, no seu discurso de tomada de posse, disse que os Estados Unidos deviam liderar pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder. Sim. O que é que achas disso? Como é que esta frase se compagina com a atuação de, não sei se é Biden, se é algo que o ultrapassa? Ele, por exemplo, manifestou-se contra a guerra na Síria quando Obama avançou com a guerra na Síria. Não nos esqueçamos disto. Enquanto o atual secretário de Estado, ministro dos Negócios Estrangeiros, Antony Blinken, se manifestou a favor da guerra na Síria. E quem dirige a política externa americana é obviamente, o secretário de Estado, Antony Blinken. Achas que há aí uma contradição ou realmente há uma necessidade de afirmação dos Estados Unidos e os Estados Unidos vão procurar conduzir a sua política através da estreita linha deste princípio de liderar pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder? Eu gostei muito dessa frase quando Joe Biden disse na sua tomada de posse. Achei que era auspicioso o presidente dos Estados Unidos, finalmente termos um presidente dos Estados Unidos que sabia dizer uma frase dessas, e efetivamente, mas claro, não, nada disso nos indicava que aquela se iria aplicar. Aparentemente aplicou-se, e bem, ao regresso ao Acordo de Paris, portanto, ao regresso à Organização Mundial de Saúde, portanto, ao reforço da sua participação na ONU, portanto, tudo, digamos, situações que tinham organizações e movimentos que tinham sido abandonados por Donald Trump recentemente. O que acontece é que já algumas pessoas diziam, efetivamente, e entre as quais também o Mário, sim, que Biden seria muito mais belicista do que Donald Trump. É assim, eu acho que nenhum de nós consegue dizer uma coisa dessas com certeza, embora eu até possa acreditar, até possa compreender o princípio do que pretendem dizer. Ninguém consegue dizer uma coisa dessas com certeza, porque Donald Trump esteve apenas um primeiro mandato. E esteve um primeiro mandato quando pretendia ganhar um segundo. Donald Trump não é, portanto, embora tenha, digamos, faça algumas declarações que são completamente estapafúrdias, ele não é ingênuo, não é? E, portanto, se ele pretendia ganhar um segundo mandato, naturalmente não iria ter um primeiro mandato que lhe impedisse de ganhar um segundo. E, portanto, nós nunca saberemos num segundo mandato o que é que ele iria fazer. Pronto. Mas isso são, digamos, a entourage de toda esta situação. Eu, relativamente, parece-me evidentemente que os Estados Unidos, neste momento, querem se afirmar, precisam de liderar o mundo, tal como eles entendem o mundo, que é mais ou menos o seu quintal, portanto, acham que têm que o liderar, não é? E, portanto, esta guerra com o outro bloco, não é? Esta Segunda Guerra Fria,
com Rússia e China é uma Guerra Fria que eu não espero que venha a aquecer por demasiado, mas até vos digo, parece-me muito boa. Durante este tempo em que a Guerra Fria, desde, portanto, os anos 90, na altura, achamos que o fim da Guerra Fria era uma libertação para o mundo, e verificou-se que não é. Portanto, verificou-se que os Estados Unidos tomaram a dianteira de uma forma isolada, e, portanto, ficamos mais ou menos na mão de um único país que governava e achava que deveria liderar o mundo. Portanto, não me parece propriamente que seja uma má notícia que haja uma Guerra Fria. É preciso um bloco geoestratégico que se oponha aos Estados Unidos. Não tenho dúvidas disso. A tentação que os Estados Unidos têm E os Estados Unidos lideram alguma coisa já? Neste momento, eu penso que ainda não lideram nada. E até porque, dizia há bocado o Afonso, mesmo cientificamente, os Estados Unidos ainda lideram. Ora bem, eu devo recordar que não lideram em tudo. Os chineses, neste momento, já estão a ficar muito avançados, nomeadamente em coisas que têm a ver com o futuro. E, portanto, a hegemonia dos Estados Unidos está também em perigo neste campo, no campo científico. Por exemplo, não sei se sabem, mas a computação quântica, que será o sucedâneo, portanto, do tipo de computação que temos neste momento, e que permitirá comunicações e operações extraordinariamente mais rápidas e mais fiáveis, é liderada pela China. China tem, de 3 computadores quânticos mundiais que existem, China tem 2. Portanto, toda a gente, em termos da ciência, todos sabem que a China lidera esta área. Ora, não é propriamente os Estados Unidos, na verdade, estão também, paulatinamente, a perder um pouco da sua liderança na área científica. E isto é, de certeza, um problema que preocupa Joe Biden e relativamente ao qual ele tem que dar alguma prova de vida. E, portanto, estas provas de vida que vão acontecendo não me parecem. E estas picardias que vão acontecendo entre 2 blocos, sinceramente, não me parecem más. Enquanto houver um certo equilíbrio, eu penso até que o mundo estará mais protegido. O multilateralismo, no teu entender, é a segurança do mundo. Exatamente, eu penso que sim. Penso que sim. Ficamos com a certeza, quando vimos terminar a Guerra Fria, que a Guerra Fria parecia não ser boa e, afinal, tinha um aspecto positivo que deixou bastante saudades. Que era Sim, mas, Lígia, desculpa interromper, mas há uma diferença fundamental entre o bloco, aquele que foi o bloco soviético e o que é hoje a Rússia e os Estados Unidos. Hoje a situação é completamente distinta. Sim, mas a Rússia tinha mais um poder militar do que um poder económico, e os Estados Unidos eram um poder... Já agora, o que eu quis salientar foi tão somente a importância do conhecimento, e que a luta hoje também é muito na busca do conhecimento, e também salientei que a China também está na corrida e fortemente. Mas como acentuou a Lígia, atenção, e eu há tempos já tinha frisado isso, creio que aqui ou no Política e Pura, é que a computação quântica é o mais avançado que há no conhecimento. E sobretudo porque é a sustentação do conhecimento de ponta. E a sustentação da liderança científica futura. Pois, e a China está... Além da computação quântica, nós temos aí a fusão nuclear também, e aí parece que os Estados Unidos e a própria União Europeia estarão um pouco mais avançados.
que era muito importante. Um dia destes iremos discutir isso num programa, mas esta ideia do multilateralismo ser muito importante, e desta Guerra Fria, que se mantiver fria não é nada mau, Exatamente. acaba por dar segurança ao mundo. E maior... Exatamente. Pronto, e com isto terminamos. Agradeço a vossa participação neste Politicando e até à próxima semana. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.